65 anos, em cada perna. Muitos bebês deste fim de milênio chegarão brincando aos 130 anos. A ciência prevê descobertas para o próximo século que ajudarão a driblar a morte e garantir uma velhice com saúde e vitalidade. Quando a deusa da alvorada, Eos, pediu a Zeus que concedesse imortalidade a seu amado, Títon, ela se esqueceu de incluir um detalhe fundamental: a juventude. Seu desejo acabou sendo levado ao pé da letra e o príncipe de Troia foi condenado a uma infinita velhice num corpo cada dia mais decrépito. A mitologia grega resume bem o desprezo da humanidade pela decadência que o tempo traz ao organismo. Ninguém quer uma longa existência a esse preço. A ciência, porém, está a ponto de converter a maldição de Títon numa bênção. Uma série de pesquisas está induzindo a formação de uma nova e numerosa geração de centenários do século XXI, aliviados do insuportável fardo da doença e da dependência. A probabilidade de chegar aos 130 anos, ou até mais, é evidente e não tem nada de ficção científica, disse a superfísico americano Michio Kaku, professor da Universidade da cidade de Nova York e autor do livro Visions, uma coleção de previsões espetaculares para o mundo nos próximos 100 anos. Já existem sólidas e consistentes experiências em laboratório que certamente vão levar a descobertas capazes de fazer o ser humano atingir essa idade. Por trás da maior parte dessas pesquisas de vanguarda está a genética. Ela vai transformar toda a biologia e a medicina no começo do milênio, afirmou o Prêmio Nobel de Química de 1980, Walter Gilbert, professor de biologia molecular da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Mas, ainda que a ciência não dê sequer um passo a partir de hoje, o mundo vai ficar muito mais velho de qualquer jeito. O que ela já fez nas últimas décadas é suficiente para que, pela primeira vez na história, o número de idosos ultrapasse o de jovens até 2050, e, o que é melhor, com a saúde que Eus não pediu a Zeus. Os caminhos em direção à quarta idade nem vai ser preciso esperar muito. Daqui a uns 20 anos, o médico vai lhe pedir um exame de sangue, em vez de alguns números impressos numa folha de papel, você vai receber do laboratório um CD-ROM com o mapa completo de seus 100.000 genes. Esse manual do proprietário vai avisar sobre suas deficiências, como propensão a problemas cardíacos ou câncer, muito antes de elas terem a chance de se manifestar. Isso poderia parecer delírio se não fosse dito pelo geneticista Walter Gilbert. Ele é considerado o pai do projeto Genoma, que daqui a 4 anos deve concluir o mapeamento do código genético humano. Até 2030, teremos medicamentos eficientes como o Viagra, só que para melhorar a memória, fortalecer músculos e ossos e revitalizar a pele, prevê. É apenas o começo. Testadas em animais, pelo menos 4 linhas de pesquisas vão ajudar a estender a permanência do ser humano na Terra, criando, na prática, uma quarta idade. São estudos que procuram não só a prevenção e cura de doenças, como também formas de interromper o processo natural de envelhecimento. Veja infográficos na página 44. Segundo Kaku, em 20 anos será possível trocar de pele e de ossos, fabricados em laboratório com células do próprio paciente e, portanto, sem riscos de rejeição. Até 2050, talvez a maioria dos órgãos possa ser feita em proveta. Essa ousadia dos cientistas transpõe a marca tida como limite da longevidade humana. Ao longo da história, há registros de gente com 120 anos, mas esse é apenas um número mágico, sem comprovação científica, explicou a professora de genética Marília Cardoso Smith, da Universidade Federal de São Paulo. Por enquanto, as experiências com animais são alentadoras. Os cientistas já dobraram o tempo de vida de moscas, macacos e ratos. Em todos esses casos, ocorreu um aumento da vitalidade e uma melhora na saúde, explicou a microbióloga Judith Campisi, diretora do Departamento de Biologia Molecular do Laboratório Nacional Berkeley, do governo americano. Eles parecem mais jovens do que os seus semelhantes com metade da idade, acrescenta. Não tenho por que duvidar de que se possa fazer o mesmo com o homem privilegiados. A medicina já transformou o mundo do século XX praticamente dobrando a expectativa de vida. Só a penicilina, o primeiro antibiótico, deu uma enorme contribuição.
Com o impacto adicional da queda nas taxas de natalidade, em 2050 os sexagenários vão ultrapassar os jovens com menos de 15 anos. Veja o infográfico ao lado. Segundo a ONU, o número de centenários será 16 vezes maior. A população com mais de 80 anos vai se multiplicar por 6. É claro que os maiores avanços beneficiarão primeiro os países industrializados e os ricos, capazes de pagar pelas conquistas da medicina de ponta. Já é assim hoje. Nos Estados Unidos, 9 em cada 10 idosos entre 65 e 74 anos de idade não têm problemas graves de saúde e 40% dos maiores de 85 são considerados plenamente funcionais. As consequências sociais são imprevisíveis. As mudanças vão afrouxar a âncora fundamental de nossa existência, a mortalidade. Ela vai ser deslocada para a frente, disse a Super Gregory Stock, professor de medicina da Universidade da Califórnia. Vamos ter de repensar a aposentadoria, as carreiras profissionais e até a estrutura familiar, acrescentou. Se isso vai ser bom ou ruim é um outro problema até certo ponto. Nós estamos brincando de Deus. Michio Kaku, professor de física da Universidade da cidade de Nova York. O Brasil esconde a idade que tem como alguém muito bem maquiado. O Brasil ainda consegue disfarçar a idade. Mas não será por muito tempo. Em 2025 seremos o 6º país do mundo em idosos em números absolutos, disse a o médico Norton Sayegh, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Isso significa quase 35 milhões de habitantes com mais de 60 anos, assim como no resto do mundo. Não foi só a saúde da população que melhorou. O brasileiro também passou a pensar 2 vezes antes de pôr uma criança no mundo. Com isso, o perfil da família sofreu uma profunda reviravolta em menos de 30 anos. De 1970 para cá, a média de filhos caiu de 5,76 para 2,24. Em compensação, o número de cidadãos com mais de 60 anos não tem parado de crescer. A atual crise econômica da Previdência Social já é um sinal disso. O envelhecimento só não é maior porque a violência fere as estatísticas. Ela é responsável por 1 em cada 4 mortos. A situação é pior ainda entre os que têm entre 15 e 19 anos, em que a proporção é de 2 para 3. Em assassinatos, o Brasil só perde para a Colômbia, um país conturbado pela guerrilha e pelo tráfico de drogas. Isso rouba 2 anos e meio da expectativa de vida, principalmente dos homens, que não passam em média dos 64 anos, enquanto as mulheres já chegaram a 71. Apesar de tudo, estamos mesmo ficando mais velhos. Sayegh acredita que os avanços da ciência estão entre as principais causas, mas aspectos básicos, como a melhoria nas condições sanitárias e o aumento da escolaridade das crianças, também são determinantes. Alguns brasileiros superaram até a carência de cuidados médicos, como os nossos atuais centenários. Boa parte é de ex-escravos ou filhos deles, diz Sayegh. Isso indica que a predisposição genética é o motivo dessa longevidade. Ela é capaz de superar a adversidade. Fonte: https://super.abril.com.br/saúde/65, anos em cada perna/vidro. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Site: https://antigonovotestamento.net, áudio, IA.